Olá, olá, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Pontualmente 8 horas. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Olá, meu irmão em Cristo. Olá, minha irmã em Cristo. Olá, meu amigo virtual aí do Facebook, do Instagram. Olá, meu amigo pessoal também. Muito boa noite. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus queridos amigos. Muito boa noite a todos, desejando que Deus abençoe a noite de todos, a noite de quarta-feira que está aí. Estamos chegando para mais um encontro aí, meus irmãos, pelo Facebook, pelo Instagram. Estamos começando mais uma transmissão. Estamos começando mais um encontro para falar do Evangelho de Cristo, para falar da Palavra de Deus. O meu amigo Bira está passando aí pelo Instagram. E aí, meu querido amigo Bira, boa noite para ti e que Deus abençoe a ti e a tua família, meu querido amigo. Muito boa noite. Estamos aqui então, irmãos, em mais um encontro. Hoje é o 43º encontro, 43ª transmissão que fizemos, 43ª oportunidade que, com a graça de Deus, estamos aqui, que Ele nos permite aí para falar um pouquinho do Evangelho de Cristo, para falar um pouquinho da Palavra de Deus, para falar um pouquinho da graça que recebemos aí. Quem recebe a graça do Evangelho de Cristo percebe que ela é tamanha, percebe que ela é tão grande, que a gente tem muita vontade, que a gente tem muita disposição a levar essa palavra a outras pessoas. É que eu procuro fazer aqui então. Muito boa noite a todos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Bira, bom, obrigado aí, o meu amigo Bira lá está dizendo que ele e a família estão nos assistindo. Muito obrigado, muito me honra a tua audiência aí, meu querido amigo. Saudades aí dos nossos tempos em que trabalhávamos juntos aí. Mais uma vez, que Deus abençoe ti e a tua família. Então, meus irmãos, como faço em outras oportunidades, estou começando a transmissão aqui via Facebook e via Instagram, as duas ao mesmo tempo. Lembrando aos amigos que esse vídeo agora, além de ao vivo, fica no meu perfil no Instagram, no IGTV, fica no meu perfil no Facebook, para quem quiser assistir posteriormente. Após terminar o vídeo, eu coloco no canal no YouTube o Evangelho segundo o Evangelho. Coloco lá na íntegra, sem cortes, sem edições, do jeito que está na live aqui. Eu coloco lá também. Então, quem tiver a oportunidade e quiser assistir posteriormente também, esteja à vontade. Quem quiser compartilhar também o vídeo nos seus grupos de amigos, seja no Facebook ou no Instagram, sinta-se à vontade também. Quem quiser comentar discordando ou concordando de alguma coisa que eu estou falando aqui, sinta-se à vontade também. Na medida do possível, eu estarei lendo aí as mensagens de todos. Então, muito boa noite a todos. Muito boa noite a todos novamente. Um pequeno som aqui. Lembrando então, hoje, meus amigos, aí 43ª live, 43º encontro, que estamos fazendo esses últimos encontros aí de devocionais do capítulo de Atos. Paramos anteriormente no capítulo 7, começaremos hoje no capítulo 8, então vamos para essa mais a transmissão, então, meus amigos aqui. Muito boa noite a todos aí. Só um instantinho, amigos. Desculpa a interrupção aí, meus queridos, mas a minha pequena estava aqui agora no quarto fazendo uns sons aqui, minha filha menor. Então tive que resolver um probleminha familiar aqui. Então, amigos, entrando no tema mesmo, propriamente dito, no capítulo anterior vimos lá no Ato dos Apóstolos a morte de Estevão, a morte trágica, a morte por apedrejamento. Então comentamos bastante
da rivalidade do sistema religioso da época com o evangelho verdadeiro. Então, Estevão foi morto, foi o primeiro mártir da Igreja de Cristo, o primeiro mártir que a própria palavra, que a própria Bíblia nos fala. Então nós vimos ali a sua morte trágica, a sua condenação, simplesmente por falar do Evangelho de Cristo, e nós comentamos bastante no capítulo anterior. Então, só para relembrar o contexto do capítulo anterior, para chegar ao capítulo 8. Então, amigos, vamos lá. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 1. E também Saulo, olha, preste muita atenção nesse nome, né? Saulo depois foi conhecido, posteriormente mudou seu nome para Paulo. E também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão, ainda se referindo ao capítulo anterior. Naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 2. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens, mulheres, e os encerrava na prisão. Aqui então, meus irmãos, a primeira parada, o primeiro comentário. O livro de Atos, ele é cheio de ensinamentos maravilhosos, de ensinamentos doutrinários e de verdades que a gente tem que parar para entender, para ver o contexto. Olha esse versículo 3. E Saulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo, ele era perseguidor da igreja de Cristo, assolava a igreja, entrando por onde? Aí eu vou fazer a primeira pergunta para você, meu querido amigo que está assistindo, minha amiga, meu irmão. Saulo assolava a igreja, ele perseguia a igreja, entrando lá nos templos onde era a igreja? Não, meus queridos. Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Olha só, meu querido, aqui, Silma, muito obrigado, mãe do Bira, obrigado pela audiência, minha querida amiga. Que Deus abençoe a ti e a tua família, prazer em conhecê-la. Então, meus queridos, já a primeira constatação, a constatação de igreja, eu já fiz 2, 3 encontros aqui, 2, 3 oportunidades, eu falei do que é a igreja de Cristo ou do que não é a igreja de Cristo. E aqui esse versículo, em poucas palavras, ele nos diz o que é a igreja. Olha só, meus irmãos, Saulo assolava a igreja entrando pelas casas. Então, onde a igreja primitiva de Cristo se reunia, ela não tinha templos. Em nenhum versículo do Evangelho diz para construir templos, orienta o homem a construir templos, meus amigos. Nenhum versículo. Saulo perseguia a igreja de Cristo entrando nas casas. As pessoas congregavam, as pessoas reuniam-se nas casas. E isso era a igreja. Então Saulo, que era fiel à lei judaica, que tinha o poder do soldado romano na mão, ele perseguia a igreja indo nas casas. Primeira constatação já no versículo 3, meus irmãos. Nas casas, as igrejas jamais a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja que seguia o Evangelho de Cristo, ela construiu templos, ela se reunia em templos, principalmente os gentios. Os judeus, os israelitas até se reuniram no templo, mas os gentios que não eram israelitas, em nenhum momento não há um registro na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, de alguém construindo um templo para congregar, para adorar a Deus. Nenhum registro, meus irmãos. Podem se assegurar disso. Versículo 4. Continuando. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Outra coisa,
Outra verdade aqui, meus irmãos, olha só. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Como havia uma perseguição à igreja católica, a igreja primitiva, a igreja cristã, perdão, católica não, católica foi bem depois, 300 anos depois, iam por toda parte anunciando a palavra. Eles estavam dispersos e mesmo assim eles continuavam a ser igreja de Cristo. Então, meus irmãos, quem me acompanha já há algum tempo, quantas vezes eu falei aqui, eu sou a igreja de Cristo. Você que está do outro lado, que tem fé, que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, que sabe que através da sua obra consumada, ele veio para nos salvar, ele se fez pecado por nós. Olha só, meus queridos, nós somos a igreja, eu sou a igreja, você que está aí, que tem Cristo no coração, é a igreja. A igreja não é aquela parede de tijolos, de concreto, com telhado, com placa na frente. Aquilo lá é um templo construído pelo homem. Agora, nós somos a igreja de Cristo. Aquele que tem Cristo no coração é igreja de Cristo. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. Outras definições são definições humanas, são definições do homem. Então aqui o versículo 4 nos fala: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. O que é anunciar a palavra? É ser igreja, meus queridos. Toda vez que 2 ou 3 se reunirem, como o próprio Senhor nos disse, em nome dele, está sendo igreja. Falei isso aqui na transmissão, sem ser a última, a penúltima transmissão. Se durante a pandemia eu vou na casa dos meus amigos e ou os meus amigos vêm à minha casa, 1 ou 2 amigos, e nós falamos de Cristo, nós fomos a igreja. Nós podemos dizer que nós fomos a igreja. Então isso é uma definição que a gente tem que ter discernimento a respeito do conceito de igreja de Cristo. A igreja que o próprio Cristo fundou, a igreja que o próprio Cristo adiciona aos seus membros, meus irmãos. Continuando, versículo 5, meus queridos. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Muitas vezes falei aqui, meus irmãos, os primeiros discípulos de Cristo, os apóstolos, eles faziam sinais e prodígios. A igreja estava nascendo, então o Espírito Santo permitia a eles ter o poder dos sinais, dos prodígios, as curas. Eles tinham esse poder para glorificar o nome de Jesus, para que o nome de Jesus chegasse a determinados lugares, a diferentes lugares. Então os apóstolos tinham essa condição porque eram revestidos do Espírito Santo e esses sinais o acompanhavam. Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Outra pequena constatação aqui, meus irmãos, talvez não tão pequena. O evangelho não precisa ser carrancudo, triste. Eu que estou falando aqui, o Edson, eu sou uma pessoa feliz. Independente do que aconteça na minha vida ou deixe de acontecer na minha vida pessoal, familiar, profissional, eu sou feliz, pois eu recebi a graça do Evangelho de Cristo. Então, quem recebe, quem tem Cristo no coração, quem abriu a sua mente para Jesus, é feliz. E não é nenhuma vergonha dizer que nós somos felizes. Podemos passar por dificuldades aqui nesse mundo, as mais diversas, mas quem tem Cristo no coração, ele não almeja a coisa terrena, ele não almeja esse plano. A felicidade que ele tem é por um dia partir daqui e estar na graça com Cristo, estar usufruindo da companhia do Senhor Jesus. Essa é a nossa felicidade, porque aqui, meus irmãos, por mais que a gente ache que a nossa vida é longa, 50, 60, 80, 100 anos, não é nada, não é nem a 10ª parte de um grão de areia diante da eternidade.
a eternidade. Então, a alegria que está dizendo aqui que todos tinham na palavra de Cristo é essa, alegria de saber, a alegria de nós sabermos que nós partiremos desse mundo, iremos morar na glória com Cristo e usufruir da companhia de Cristo. Essa é a alegria. Não há nada de errado em ser alegre, em ter a palavra de Deus consigo. Versículo 9, continuando. E ali havia um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Falaremos um pouquinho mais de artes mágicas em seguida. Versículo 10, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Aqui uma pausa também, meus amigos. Impressionante como há 2000 anos, como esse relato de Atos dos Apóstolos, existiam esses desviadores, essas pessoas que deturpavam o evangelho, artes mágicas, magos, dizendo-se que vinham em nome de Deus. E hoje, 2000 anos depois, meus irmãos, isso ainda continua. Então, mudou o contexto, mudou o tipo de engano, mas o engano continua muito semelhante, meus irmãos. Então, quantas vezes eu falei aqui, mas vou repetir, se nós ligarmos a televisão, se nós botarmos em determinados canais, nós vamos ver lá gente sendo curada, paralíticos, endemoniados. Muitos, inclusive, são atores contratados pelaquela denominação, pelaquele canal de TV, para fazer toda aquela encenação. Aquilo nada mais é, aos tempos de hoje, aos tempos do século XXI, as artes mágicas que Simão está relatando aqui no livro de Atos, fazia naquela época. Não tinha televisão naquela época, não tinha as mídias, não tinha os recursos tecnológicos que tem hoje, mas é muito semelhante. Então hoje nós vemos essas denominações, essas redes de TV, de propriedade dessas denominações, fazendo isso, fazendo aquela encenação, fazendo expulsar demônios e outras coisas. É a mesma coisa, meus amigos, é a arte mágica de hoje. É essa. O contexto mudou, a época mudou, mas os homens continuam tentando a desviar, a mudar o evangelho de Cristo. Continuando, versículo 12, meus queridos. Mas como crescem em Filipe o que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Se batizavam. Aqui mais um tópico muito importante, meus queridos. Um destaque muito importante. Já falarei agora em seguidinha, nos próximos versículos. Versículo 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então até o Simão, aquele que pregava artes mágicas e dizia que era em nome de Deus, mas não era, ele mesmo se batizou. Falaremos agora desse batismo. Que tipo de batismo? Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então Filipe estava lá anteriormente, tinha pregado a palavra, posteriormente foram Pedro e João. Falaremos agora do batismo. Os quais, tendo descido, oraram por aqueles que recebessem o Espírito Santo. Então, meus irmãos, aqui nós temos claramente uns dois passos principais da conversão verdadeira de um cristão, aquele que encontra o Evangelho de Cristo ou aquele que o Evangelho de Cristo encontra. Esse batismo que fala aqui que Simão recebeu um batismo é apenas um batismo ritual, é o descer das águas, é um mandamento, mas ele de nada vale, meus queridos. Ele de nada vale, de nada tem valor
se não acompanhado de um batismo espiritual. O que é o batismo espiritual? É impossível definir em palavras, é impossível definir em um conceito, vamos dizer assim, palpável. Só quem sente descreve para si mesmo, mas fica difícil escrever em palavras. Então, aquele momento que é o descer das águas, que muitas denominações fazem, não tem nada de errado. Só que quanta gente, meu amigo, quanta gente, minha amiga, quanta gente, eu e você já vimos pessoas que tinham uma vida desregrada, errada, foram lá e decidiram, agora eu vou me batizar e tudo vai mudar. Foram lá, desceram as águas, foram para uma denominação qualquer, tempos depois acontece o popular, se perderam e se desviaram. Por quê? Por quê, meus queridos? Porque eles fizeram apenas a primeira parte do batismo, que é o ritual, que era mostrar do homem para o homem, olha, eu estou me separando, eu estou me batizando, eu estou nascendo de novo. Aquela parte do descer das águas, ok, mas se não vier acompanhada da segunda e mais importante parte, que é o batismo espiritual, a morte antiga para o nascimento novo, o nascimento em Cristo. Este é o verdadeiro batismo e é a parte mais importante. Versículo 15. Os quais, tendo descido, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Olha, meus queridos, recebessem o Espírito Santo. 16, aqui a revelação de tudo que eu falei. 16, porque sobre nenhum deles havia ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha aqui, a palavra não deixa dúvida, meus irmãos. Então, vou ratificar aqui. Você decidir mudar de vida, você decidiu ser batizado nas águas, mergulhar nas águas, é a parte primeira, mas não mais importante. A segunda parte, que é batizar espiritualmente, se batizar, renascer de novo para Cristo, deixar a vida antiga, abrir seu coração para que o Espírito Santo possa habitar em você, possa passar a habitar em você. Essa é a parte principal, meus irmãos. É preciso um coração quebrantado, preciso um coração que não tem mais a ver com as coisas antigas. Descer nas águas, qualquer um pode descer, eu já desci e não tem nenhum arrependimento, mas se ele não vier seguido da segunda etapa, que aqui está dizendo, porque sobre nenhum deles ainda havia descido o Espírito Santo. Descido o quê? O Espírito Santo. E eles já tinham se batizado nas águas, inclusive o próprio Simão aqui, que era feiticeiro. Mas ele ainda não tinha recebido a parte superior, a parte principal, a segunda parte, que é o verdadeiro encontro com o Cristo, é o verdadeiro encontro com o Cordeiro de Deus, o batismo espiritual, meus queridos. Continuando, versículo 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Olha só, a partir daí que aqueles que tinham sido batizados no ritual de descer as águas receberam o batismo do Espírito Santo, meus irmãos. Importantíssimo isso. Versículo 20. Mas disse-lhe Pedro, versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Atenção, meus queridos, vamos falar um pouco disso agora, ou muito talvez, ou o que o tempo nos deixar, dizendo, dai-me também esse poder, para que aquele que sobre eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Aqui vou dar uma pausa, meus queridos, minhas queridas amigas, eu preciso dar uma pausa. Simão vendo as maravilhas, esse Simão vendo as maravilhas que os apóstolos faziam, de ter o poder de dar o Espírito Santo aos que se batizavam, aos que se arrependiam, ele ofereceu dinheiro para Pedro e João para ter aquele poder, vamos dizer assim. E Pedro respondeu,
o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Meus amigos, hoje até eu conversei por WhatsApp com um amigo meu, e aí ele olhou a capa da minha live lá e disse que eu disse lá que o evangelho tem inimizade com o dinheiro. Aí ele respondeu assim, mas então quem tem dinheiro é pecador, ter dinheiro é pecado. Não, meu querido, você que está assistindo, ter dinheiro não é pecado, não. Nós precisamos de dinheiro para comer, para nos vestir, sustentar dignamente as nossas famílias, ter um teto sobre a nossa cabeça. Tudo isso nós precisamos de dinheiro para ajudar um irmão que está necessitado. Olha que interessante. Uma das grandes coisas que o Evangelho nos ensina é a caridade, é ajudar a quem mais necessita do que nós. Sem dinheiro nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos comprar uma cesta básica para quem tem fome. Nós não conseguimos ajudar a pagar uma conta de água ou luz para quem está na necessidade. Nós não conseguimos ajudar aquele irmão que está com o aluguel atrasado, ameaçando ser despejado ou coisas parecidas. Tudo isso nós precisamos de dinheiro. Então ter dinheiro, pouco, bastante, ou muito pouco, isso é desígnio de Deus, isso é capacidade de cada um, isso é de família, se ele trabalhou, se ele estudou, é mérito de cada um, ok. Agora, isso não é pecado, ter dinheiro não é pecado. Agora, o que é totalmente oposto do Evangelho, o que é totalmente inimigo do Evangelho de Cristo, é tu misturar o dinheiro, a palavra de Deus, ao próprio Evangelho. O que é misturar? É tentar usar o Evangelho de Cristo ou o nome de Cristo para enriquecer, para sustentar-se, para ter poder, para ganhar muito dinheiro. Então, meus queridos, o que nós vemos hoje? As denominações cada vez mais ricas, essas da TV que eu falei há pouco agora, bilionários, donos de redes de televisão, fortunas imensuráveis, que os maiores milionários do Brasil são proprietários de denominações religiosas. Isso é abominável, meus queridos, isso é abominável. Usar o que Cristo deu de graça para mim e para você para ganhar dinheiro. Cobrar dízimos, meus irmãos. Eu já fiz aqui 3 lives a respeito de dízimo, falando, detalhando que não tem nenhuma base bíblica. Dízimo não tem nenhuma base bíblica, não tem uma vírgula que diga que nós devemos dizimar, e essas denominações cobram dízimo. Isso aí é tentar ganhar dinheiro, tentar explorar as outras pessoas com o Evangelho. Então, quem cobra dízimo, quem cobra ofertas dos outros, está cobrando por aquilo que Cristo nos deu de graça. O Senhor Jesus morreu na cruz por mim, por ti que está aí do outro lado, para que nós conseguíssemos nos livrar do pecado e sermos perdoados do pecado. Ele não cobrou nada de ninguém, ele não pediu uma moeda sequer, nem para mim, nem para você, meus queridos. Como alguém vai usar o nome de Cristo para enriquecer, pedindo dinheiro, pedindo dízimo, pedindo para construir templos luxuosos, pedindo dinheiro para comprar carros novos, aviões, fazendas e tantas outras coisas? Isso é abominável aos olhos do Evangelho, meus queridos. Então, ter dinheiro, ajudar ao próximo, não tem pecado nenhum, meu querido. O pecado é usar o nome de Deus, de Cristo, para conseguir dinheiro. Isso é uma diferença gigante. Só não entende quem não quer. Então, aqui nesse versículo nos deixa claro. Pedro respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então Simão queria aquele dom de Deus dando dinheiro aos apóstolos. Isso é abominável diante de Deus. Continuando, meus queridos, aqui já estamos a meia hora de transmissão e temos que acelerar um pouquinho. Versículo 21. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Isso Pedro falando para Simão. Arrepende-te, pois a tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura tu sejas perdoado o pensamento do teu coração.
pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Então, meus irmãos, aqui outra coisa. Simão era um pecador, Simão tinha um interesse financeiro, um interesse de poder, meus irmãos. Nessa passagem fica bem claro, mas Pedro em nenhum momento condena, diz assim, você vai ser morto, Deus vai lhe matar. Aqui vem outra coisa, meus irmãos. Eu tenho 52 anos, estou velhinho já. Eu fui conhecer a verdade de Cristo há cerca de 2, 3 anos. E eu fui ter um real entendimento do Evangelho há cerca de 8, 10 meses atrás, um ano. E nesse momento... E então, quando Cristo me chamou, quando Cristo me chamou através do Evangelho da Graça, Ele não quis saber do meu passado, Ele não quis saber o que eu fiz de errado. Eu fiz muita coisa de errado, faço ainda hoje, pois sou pecador, morrerei pecador, não há nada que nós possamos fazer a respeito disso. Mas quando Cristo me chamou para o seu Evangelho, para ser membro da sua igreja, Ele não perguntou nada do meu passado, Ele não perguntou nada, porque o Evangelho é esse, é da graça. E aqui Pedro está dizendo para Simão, ele teve aquele momento ruim, ele teve aquele momento de mau entendimento, mas Pedro não o condenou. Pedro diz, arrepende-te, olha a principal palavra, pois da tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura sejas perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que está em um maço de iniquidade e de amargura. Então, meus queridos, a mensagem do Evangelho, aquela alegria que eu falei há pouco, aquela alegria que eu citei para vocês, é essa. Nós, a todo momento, nós podemos ser convertidos, nós podemos achar o caminho do Evangelho, nós podemos achar Cristo, meus queridos, a todo momento. Em nenhum momento o Senhor vai nos perguntar, vai nos cobrar o que erramos no passado, porque Ele se fez pecado por mim, por você na cruz, e Ele está chamando você para o arrependimento. Então é o arrependimento da vida antiga, a entrega da vida nova a Cristo e seu Evangelho, e os nossos pecados serão perdoados por Ele. A sua obra consumada na cruz nos purificou e nos redimiu os nossos pecados, meus irmãos. Então a todo momento, sempre há tempo para arrependimento, sempre há tempo para nos convertermos, sempre há tempo para morrer para a vida velha, para a vida antiga e renascer para a vida nova. Essa é a mensagem do último versículo, meus irmãos. Arrepende-te que os teus pecados serão perdoados através de Cristo, não de nós mesmos, porque nós não temos méritos, mas Cristo, que era perfeito, se fez pecados por nós na cruz, para que nós tivéssemos essa oportunidade, arrependimento e remissão dos pecados. O último versículo, então, meus queridos, respondendo, porém, Simão disse, ora, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que me disseste venha sobre mim. Então ele está pedindo perdão aqui, Simão. A palavra de Deus, inclusive na Bíblia, no livro de Atos, não menciona o que aconteceu posteriormente com Simão. Não temos nenhum registro na palavra de Deus. Então não se sabe se ele realmente encontrou o caminho de Cristo, se ele encontrou o verdadeiro Evangelho, se ele se arrependeu daquela visão que ele tinha de dinheiro, de situação financeira, daquela situação de ganhar vantagem através do Evangelho. Não se tem esse registro. Mas Pedro disse a ele, arrepende-te dessa falsa interpretação errada que tu está tendo e teus pecados serão perdoados. Então esse é o registro que a gente tem. Então fica mais uma vez assim para ratificar, meus irmãos. Qualquer momento é momento, nunca é tarde para nós aceitarmos Cristo, para nós aceitarmos o seu Evangelho, para nós aceitarmos a sua verdade. Nunca é tarde. Todos nós temos um tempo para isso. O ladrão, que é aquele que se arrependeu na cruz, faltava poucos minutos para partir do mundo, para morrer, e ele aceitou Cristo. Ali ele percebeu que Cristo era o Messias, era o Cordeiro de Deus,
era o Filho de Deus que estava ali. Naqueles últimos minutos, aquele ladrão que estava na cruz se arrependeu e o Senhor disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi ladrão, ele foi homicida a vida toda, faltando poucos minutos, de coração, atenção, isso não é de imagem, não é de falsidade, de coração ele percebeu que ele merecia aquela morte, mas o que estava do lado dele era justo e era o dono de toda a justiça do mundo. Ele se arrependeu e morreu, partiu desse mundo salvo, faltando poucos minutos para morrer. Então a mensagem que é desse último versículo e que eu quero deixar para você: vem para Cristo, meu querido amigo, venha para Cristo, minha querida amiga, venha para o Evangelho, venha para a luz, venha para o Cordeiro de Deus, venha para aquele que deu a sua vida, que deu a sua vida por mim, por você, aquele que era sem pecado e se fez pecado por mim e por você. Essa é a última mensagem, meus queridos. 8h36. No domingo continuaremos, meus irmãos, com a parte 2 ainda do livro de Atos, capítulo 8, desculpa. A segunda parte, quem tiver a oportunidade, assista, vai ser bem interessante. Tem um tema muito, muito interessante mesmo, que é a segunda parte desse capítulo, porque não tem como fazer em um só. Agradeço demais, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, quem assistiu agora ao vivo, quem for assistir posteriormente lá no Facebook, relembrando, fica no meu perfil no Instagram, no IGTV. Colocarei daqui a pouquinho no YouTube também esse vídeo na íntegra, sem cortes, no canal Evangelho Segundo o Evangelho. Fica lá para quem quiser assistir. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado, minha amiga. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Muito boa noite e até a próxima.